música de fundo é a batida do coração de José. Então ele tem uma reação. Capítulo 45, verso 1. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou. Ele grita, ele agora põe um basta. Ele finaliza um processo de farsa, de fingir ser algo ou alguém diferente a toda essa história. E agora ele não é mais só o governador do Egito, ele é o próprio José, ele é o próprio que foi lançado na cova, que foi vendido, que foi que viveu uma questão de abuso, depois uma acusação falsa, depois prisão, depois uma série de circunstâncias até se tornar então governador do Egito. Este homem grita e ele diz: saiam todos da minha presença. Ele precisava de um lugar para a cura, um lugar reservado, ele precisava ser ele mesmo, naquele lugar onde ele tinha história, ele tinha sentimentos. Existem pessoas que falam e afirmam e observam José como um homem impecável, um homem que planejou tudo isso, que todas essas situações que ele coloca seus irmãos ali, é como se colocasse seus irmãos à prova. Tudo bem, você vai ouvir pregações por essa ótica de um homem completamente centrado, focado. Só que quando essas pessoas narram esse texto, elas passam assim rapidamente em cima dos momentos de choro, que até então esse aqui é o terceiro momento que ele vai chorar, que ele vai se derramar em lágrimas. Então, são pessoas que às vezes vão passar por essa narrativa de olhar um homem seco, frio, meticuloso, que vai criar projetos, planos, friamente calculados e vai executar coisas. E as pessoas vão ignorar o choro. O choro é essa manifestação de emoção e eu já consigo visualizar bem por essa ótica da humanidade, até mesmo porque Deus a expõe assim. Deus expõe esse homem frágil nesse momento e chorando. Pode ser esse momento de fragilidade, de emoção, mas muitas vezes nós estamos tão rígidos, tão nos sentindo fortes, protegidos, cheios de razões, quando na verdade é só uma casca, né? Por dentro está ali todo esse turbilhão, como nós já relatamos. Não adiantou chamar os filhos de Deus me fez esquecer o passado e Deus me prosperou diante de toda a dor que eu vivi, porque na verdade estava ali o tempo todo que ele chamava os filhos dele, ele estava lembrando da dor. Estava lembrando da dor e da prosperidade em cima da dor. Então ele vivia cotidianamente com esta aflição. Então, mesmo que por fora você seja tão rígido, cheio de palavras ásperas e uma série de sequências de atitudes assim, por dentro existe um coração clamando. E agora, o que parece ser uma atitude frágil, na verdade, é uma exposição do seu interior. Então, é uma exposição aqui da lealdade daquilo que realmente estava fluindo dentro do coração dele. Então ele rompe com as aparências e ele agora, sem que outras pessoas estejam, pessoas do trabalho, né, do cotidiano, ali do dia a dia dele lá, ele vai agora conversar com os irmãos. E a Bíblia diz que ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele deixa então toda esta aparência, né, como eu disse, de não conhecer, que ele já tinha reconhecido eles desde lá da feira, né? Daí ele se deu a não conhecer. Agora ele se dá a conhecer os seus irmãos e levantou um choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo?
Ele já tinha conversado sobre isso, já tinha perguntado, e o Senhor, o pai de vocês, como ele está e tudo mais. Mas naquele momento ele usava ainda máscaras. Ele tinha uma forma de dizer, uma forma de se expressar, né? Uma conduta, um padrão. E agora que ele se desfaz e ele pergunta aos seus irmãos como um filho perguntando pelo seu pai. Ele põe, né, essa posição, né, de Jacó sobre a vida dele um pai. Não é mais só o pai daquelas pessoas que são acusadas de serem impostoras, de serem espias internacionais, vindo de Canaã para ficar sabendo de coisas do Egito, que foi a acusação inicial, e no qual, né, deu lá para o irmão dele anos de prisão a respeito disso. Não, agora ele pergunta como um filho, perguntando para um pai. E a reação dos irmãos, né? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Gente, eu queria abrir um parênteses aqui a respeito desses irmãos.